Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Léo da PG. Prazer ter vocês com a gente nessa noite para bater um papo, né? Na verdade, a ideia aqui é ser um bate-papo descontraído, né? Onde a gente possa esclarecer dúvidas, né? Sobre vários temas da nossa área de procurement, né? Que às vezes no dia a dia a gente não tem talvez todas as respostas. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder e aquilo que eu não souber, eu vou tomar nota aqui e me comprometo a trazer a resposta depois, né? Porque ninguém tem resposta para tudo. Então, um prazer estar com vocês essa noite. Obrigado, né, por estar aqui, dedicar o seu tempo a esse bate-papo. A gente está chamando de mentoria, mas na verdade é mais um bate-papo casual, informal e esclarecer dúvidas sobre vários temas, né? Eu anotei aqui alguns temas, como por exemplo o Programa 4.0, Comprador do Futuro, ESG, né, tão em voga, né, tanto na agenda, muita gente tem um pouquinho de dúvida sobre isso, tecnologias aplicadas ao setor, melhores práticas em geral, né, tipo Procurement Best in Class, que a gente chama, gestão de fornecedores, de contratos, categorias e também indicadores de performance, KPIs. Né? Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para iniciar as perguntas, para a gente poder começar a ter essa troca aqui bem legal entre a gente. Eu vou aguardar aqui a primeira pergunta, e não tem pergunta errada, não fiquem tímidos, podem perguntar. Também não tem resposta errada, a gente combina assim e vamos em frente. Vou aguardar aqui então a primeira pergunta, tá? Nosso pessoal pega a pergunta de vocês e manda aqui para mim, por escrito. Alguma pergunta para a gente começar a falar? Ok. Bem, comprador do futuro foi a primeira pergunta que chegou. É uma pergunta que deixa as pessoas um pouco em dúvida e ansiosas também, né? O que é um comprador do futuro? Na verdade, esse comprador já chegou, né? Essa função que não é tão futuro assim, ela está mais no presente, que é, na verdade, o especialista de categorias, né? O profissional que se aprofunda com bastante tecnicidade na gestão da categoria que ele compra. E esse profissional, ele tem que ter um conhecimento técnico do que compra, mas também tem que conhecer todas as melhores práticas de procurement, né? Então, dominar o strategic sourcing hoje uma ferramenta, eu diria, praticamente básica, que precisa conhecer os 7, 8 passos do strategic sourcing, né? E praticar isso. Conhecer também, naturalmente, de processos, melhores práticas de processos, né? Conhecer das tecnologias disponíveis no mercado que se aplica à nossa área, entender de inteligência de mercado, né, quais são os drivers de custo que compõem a categoria, os itens, entender de categorização, entender sobre composição de custo ou cost breakdown, fazer uma análise de should cost, saber como é que se calcula um TCO. Eu estou citando aqui ferramentas que compõem, né, a atividade desse comprador que não é tão do futuro assim, né? E está muito antenado, né, com tendências de mercado, mercado de commodities ou de serviços, né, ter esse tipo de conhecimento, ter uma visão um pouco maior do negócio, está muito próximo ali do cliente interno e também até do mercado do cliente externo, entender tendências, né, conhecer muito o que a concorrência está fazendo. Então, é um profissional que vai além, né, daquela situação de pegar três cotações do mercado, que não tem nada de errado nisso, mas isso não é um especialista de categorias, né? Isso é mais o comprador tradicional, ou alguns chamam de operacional ou transacional, sem nenhum demérito dessa função, mas muito importante a atualização da atividade. Como qualquer profissão, você tem que se atualizar, né? Então, o profissional do futuro, que é o profissional de hoje, ele precisa conhecer daquilo que ele compra tanto quanto ou mais até do que o próprio vendedor daquele item, daquele serviço, daquele material, daquela MRO, do CAPEX e do OPEX, né? Então, esse profissional ele já existe, ele está no mercado, em várias empresas, e vai se aprofundando no conhecimento dentro da disciplina, né, tão grande de procurement que tem várias subdisciplinas. Então, eu citei algumas aqui. É muito importante se aprofundar, estudar e entender bem esse papel desse comprador, né?
Então, que eu gosto de chamar de especialista de categorias, acho que resume bastante. Algumas empresas, isso evolui para um business partner, ou um partner for business, que é praticamente a mesma coisa, onde você está muito próximo do teu cliente interno, onde você acompanha muito essa parte também do atendimento, né, das demandas, sem perder, naturalmente, a independência que o procurement tem que ter, né? Tem um Chinese Wall aí, tem que ter um pouco de cuidado para que você tenha a sua independência, que você possa desafiar, né? Desafiar demandas, desafiar especificações, trazer inovação, porque o tema da inovação faz parte desse profissional, né? Da sua rotina, do seu dia a dia, né? Buscar inovações junto com os fornecedores, buscar inovações junto com consultorias e universidades, então um passo à frente do mercado, né? Desculpa, a gente está fazendo aqui ao vivo, então tem um pouco de barulho de fundo aqui. Então é importante ter essa visão, ter esse comprometimento. É o cara que vai buscar superar as metas, resultados, está muito atento a indicadores. Então, ou seja, não me alongando demais, até teremos mais perguntas aqui sobre o tema, mas esse é o profissional que as empresas estão buscando hoje, né? E é um profissional mais valorizado, mais reconhecido e financeiramente também, né? Ele tem uma capacidade de influenciar mais o negócio, né? De fazer mais diferença na empresa. Então é muito importante essa visão, entender o teu papel estratégico na área, na organização e no negócio. Bom, vamos para as próximas perguntas aqui. Ok, Anderson Cremones. Bem, o Anderson Cremones fala aqui de cost breakdown, né? Como é que a gente elabora o cost breakdown? O cost breakdown, são os itens que compõem o custo daquilo que você está comprando, seja um serviço, seja um material, seja uma peça, um componente, né? Montar um cost breakdown, você tem alguns pontos de partida. O mais comum é você pedir para que os fornecedores te enviem o cost breakdown deles aberto, né? Alguns fornecedores se recusam a fazer isso, outros fazem, até porque você pode colocar isso como sendo um critério eliminatório na sua RFP, por exemplo, né? Então, tem que mandar o cost breakdown. Não necessariamente o cost breakdown dele é o cost breakdown real, né? Porque ele vai colocar a mão de obra direta, a mão de obra indireta, custos variáveis, custos fixos, né? O imposto destacado, mas ele não vai abrir a margem dele, né? Mas você vai ter uma noção, isso é muito importante. Outra coisa importante é você fazer benchmarking daquela categoria para você entender se aquele cost breakdown que está sendo apresentado faz sentido. E numa concorrência, você está chamando vários fornecedores, você pode ter cost breakdowns diferentes, né? Não só em composição de itens, como também de percentual de participação no custo final do item ou do serviço ou do material que você está comprando. Então é muito importante fazer essa comparação, muito importante fazer benchmark e obter informações de inteligência da categoria, né? Você tem isso, você compra isso no mercado, ou você traz especialistas que te ajudem e te apoiem nesse processo de entender a composição do custo. Cost breakdown nada mais é do que a composição do custo daquilo que você está comprando, né? Para que você possa tentar identificar oportunidades para o fornecedor reduzir custo dentro da composição dele e também qual seria a margem justa que remunere o negócio do fornecedor. Ninguém quer quebrar fornecedor, mas também a gente não quer que nenhum fornecedor tenha margens abusivas, que às vezes acontece em alguns setores mais oligopolizados, com menos players, até, inclusive se ele sabe que ele é o único fornecedor aprovado, isso reduz o seu poder de barganha, então te deixa numa situação um pouco mais difícil de negociar e eventualmente pode ter uma margem mais agressiva. Vamos para a próxima pergunta aqui. Ok, vamos lá. Pergunta vamos pegar aqui da Mariana, duração de agenda ESG. Tá, vamos falar de ESG. Só um minutinho aqui que eu vou ajustar a minha câmera, tá? Bem, vamos lá. Então, voltando aqui, pergunta sobre ESG, né? Desculpa, estou ajustando a câmera aqui. O SG, ele hoje se fala muito, está na pauta, está na agenda de muita gente, e a gente está falando aqui das siglas em inglês, né? E significa environment, que é o meio ambiente, fala muito com a sustentabilidade, o G é governança, né? E o S
governança corporativa, essa é responsabilidade social, né? Muitas empresas já praticam isso nos seus contratos, né? Seja preocupação com a contratação de pessoas, né? De ter tudo dentro do que manda a lei, a preocupação com o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, isso tudo dentro de responsabilidade social, a questão da inclusão, da diversidade, isso também faz parte, governança da empresa feita de uma forma correta, né? Feita de uma forma transparente, né? Muito importante isso. Muita preocupação também com a questão da sustentabilidade. Então, um projeto de ESG em procurement você pode fazer naturalmente na sua empresa e você pode fazer e deve fazer com seus fornecedores, né? O caminho melhor é você fazer isso com seus fornecedores, tá? Então, é muito importante que você se preocupe em trazer alguém para ajudar você nesse processo, tá? Um minutinho só aqui que eu vou dar uma regulada aqui na câmera. Okay. Agora melhorou, né? Então, é fundamental isso, fundamental que a gente possa atuar dessa forma com os fornecedores, ou seja um item de avaliação dos fornecedores, um item de critério, inclusive, né, de você definir quem é o fornecedor no processo. Se ele tem um projeto de ESG implementado, como é que você fomenta isso, né, no fornecedor. Então, o ESG, são projetos que se pagam, são projetos que trazem retorno financeiro. Vocês acham que eu vou investir em ESG, eu vou ter um investimento a fundo perdido? Nunca, jamais. Vou trabalhar com reciclagem, reuso, redução, né, os 3 R's, os 5 R's. É muito importante que você tenha um roadmap, uma agenda de desenvolvimento de projetos ESG, seja dentro de casa, na sua operação, no seu negócio, onde o procurement pode ajudar, sobretudo com os seus fornecedores, na cadeia, né? E uma avaliação, né, fazer um acesso, um diagnóstico hoje dos principais fornecedores, como é que está? Porque isso fala muito com a análise de risco, né? Isso fala muito com o risco dos fornecedores, né? Se ele tem algum problema de responsabilidade social, isso pode respingar em você, né? A gente vê na mídia, nas mídias sociais, na imprensa, vira e mexe tem uma empresa famosa, uma marca, sendo impactada por algum problema, né? Uma mão de obra análoga à escravidão, um problema de meio ambiente, né? De contaminação, de vazamento, né? Problema de adulterar resultados na indústria automotiva. Aconteceu isso na Europa muito fortemente, indústria da moda, a gente viu mão de obra análoga à escravidão, uso de refugiados, situações também desumanas. Então, é muito importante que a gente passe a olhar isso dentro da cadeia, passe a olhar isso dentro do fornecedor, porque isso nos afeta. Afeta o nosso negócio, afeta a nossa marca, né? Porque você é parceiro desse fornecedor. Então, tudo que ele fizer de bom te afeta, o que ele também não fizer de positivo também te afeta. Então, um projeto ESG é um projeto complexo, não é tão simples, mas é importante entender que ele tem que estar na pauta, tem que estar na agenda e ele se paga. E muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa de ajuda para implementar um projeto desse. A primeira implementa projetos de ESG em procurement e a gente faz isso já há algum tempo. Não tinha esse nome, né, porque essa sigla não tem tanto tempo assim, mas a gente implementa projetos dessa natureza. Então é muito importante estar na agenda e isso ser, sim, um critério, inclusive, de avaliação e de desempate até entre um fornecedor e o outro, quem tem e quem não tem um projeto de ESG implementado. Tá? Voltando aqui, as perguntas, são muitas perguntas, estou olhando aqui, vou pegar mais algumas. Vamos lá. Que bom que vocês estão perguntando, né? Isso é ótimo. Okay. Vamos falar aqui de SRM e, na sequência, Statistic Sourcing. Então, SRM, quem perguntou, deixa eu ver aqui, foi a Camille Oliveira. Obrigado, Camille. Vou falar das etapas do SRM. E o Leandro Monteiro queria que eu falasse um pouquinho mais de Statistic Sourcing. Então, vamos lá. Um SRM, né, um Supplier Relationship Manager, ou seja, gestão de fornecedores, né, em português, gestão de fornecedores. É fundamental que isso seja feito, e hoje isso é feito muito associado à sua ordem de compra, ao processo de gestão de contratos, processo de homologação dos fornecedores, né, novos, né, auditorias que são realizadas, isso tudo já faz parte do mundo de procurement. Mas uma gestão eficiente e eficaz de fornecedores engloba outras coisas, né? Então, a gente falou do SG aqui, falamos de gestão de risco, né, engloba informar alianças, né, estratégicas, parcerias, eu gosto do nome alianças estratégicas com esses fornecedores. Importante montar aí matriz Kraujic, estou já fazendo um pouquinho a ponte aqui com o Statistic Sourcing, precisa definir quem é estratégico, quem é alavancagem, quem é gargalo, quem é não crítico,
para você poder definir a estratégia de acordo com o posicionamento em cada quadrante da matriz Krausgik, que faz parte, naturalmente, da metodologia de Statistic Source, uma das ferramentas mais poderosas, entre outras, mas Krausgik é uma das mais poderosas, que ali posiciona a estratégia que você vai adotar, dependendo do quadrante que o fornecedor ou a categoria se posiciona, né? Então, é fundamental que no SRM você tenha, dentro da área de procurement, uma célula de gestão de fornecedores, associada à gestão de risco, o que muitas vezes não tem. Isso fica a cargo do profissional de compras. O profissional de compras ele tem que desenvolver mais a parte de relacionamento, né? A parte estratégica, mas acompanhar o fornecedor, o mercado, a saúde financeira dele, né? Se está tendo alguma fusão, aquisição, se ele está bem financeiramente, tudo isso tem que ser feito por uma célula de gestão de fornecedores e essa célula tem que alimentar o profissional, né, de procurement, especialista de categorias ou comprador, porque no dia a dia, né, a rotina, ela toma muito tempo da gente. A rotina, ela suga o nosso tempo, né, ela massacra a gente todo dia. Então, a gente não tem muito tempo, às vezes, esse olhar mais estratégico, desenvolver parcerias e alianças, né? Ou fazemos isso de uma forma não tão estruturada. A partir do momento que você define, né, que você vai ter um SRM, onde você vai avaliar seus fornecedores, onde você tem um balance scorecard, né, você tem critérios, premissas, pesos para avaliar esses fornecedores estratégicos ou não estratégicos. Você pode ter um fornecedor que ele é um item de baixo spend, mas que para a sua produção, né? Então, um item crítico, então, um item gargalo, você está preocupado com isso, né? De estar com esse fornecedor próximo. Talvez você tenha hoje algumas categorias sendo fornecidas por um único fornecedor homologado, aprovado. Isso também é um motivo de preocupação, porque se o fornecedor tem algum problema, talvez você tenha estoque, mas a hora o estoque vai acabar. Como é que fica a tua operação se aquele fornecedor único tiver algum tipo de problema e você não monitorou, não teve um plano de contingência, um plano de mitigação de risco naquela situação? Então, o SRM ele é um projeto, né, de implementação numa organização, né? Ou seja, a gestão do fornecedor, do relacionamento, ele implica tudo isso que eu falei aqui. E daí você tem todos os seus indicadores de performance dos fornecedores, né? Você tem que medir isso, né? Você tem que medir essa performance de acordo com os critérios que são importantes para o seu negócio, né? Não é só preço, não é só qualidade, que isso é muito básico, você tem que acrescentar, sofisticar um pouco mais essas premissas, esses critérios de avaliação, né, que são muito importantes, né? Então, você tem o índice de performance fornecedor, o índice de qualidade fornecedor, o IPF ou IQF, são índices que você cria para medir, e é muito importante o feedback regular, constante, né, organizado, estruturado com esses fornecedores. Importante quando houver não conformidades, né, discrepâncias, que ele tem um plano de ação, esse plano de ação tem que ser monitorado, não adianta estar só no papel. Então, ou seja, não é simples. E um profissional de compras, ele não tem tempo de se dedicar a isso. Por isso que é importante ter a célula de SRM. Tá? E a questão do Statistic Source, novamente. O Statistic Source é uma ferramenta muito importante, metodologia, criada na década de 80 em Harvard, né? E que depois as consultorias adotaram os 7 passos, a PG trabalha com 8 passos, e para categorias mais avançadas a gente chega a 12 passos. O Statistic Source é uma metodologia que ela vai ser direcionada para as categorias mais estratégicas, né, do teu negócio. Não é para tudo, não é para tudo que você fazer um Statistic Source. Você tem que montar o seu Krausgik, você tem que avaliar o SWOT, o PEST, usar todas as ferramentas para definir o seu calendário de sócio, definir quais categorias devem ser objeto de um Statistic Source. Porque o Statistic Source também é um projeto. Cada sócio que você faz é um projeto. E esse projeto ele envolve os clientes internos, ele envolve liderança, ele envolve uma série de questões que são fundamentais. Não daria para a gente explicar aqui toda a metodologia do Statistic Source, mas o que eu posso dizer é o seguinte: são passos que você precisa seguir para chegar ao resultado, à meta que você quer ter, né? Desde o primeiro até o 8º ou o 12º passo, né? Que se aprofunda mais. Mas até o 8º passo é a gestão do contrato, a gestão do fornecedor em si. E cada etapa dessa, você tem momentos que você precisa parar para avaliar o que foi feito até aquele momento, se está ok, né? Rodar o PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check, Action, né? Para você entender se aquilo que você está fazendo faz sentido, se aquilo que você está fazendo deve seguir para a próxima etapa. Você tem checkpoints, você tem momentos que você para revisar o que você fez até ali. Então, o primeiro momento é a obtenção de dados, o data gathering, a base de dados. Mas o cadastro está poluído e tal, mas não tem jeito, você tem que trabalhar com a informação que você tem, e essa informação, às vezes, ela não tem boa qualidade. Importante trabalhar com a melhor qualidade possível. Se puder fazer um saneamento de cadastro com governança, melhor ainda. Não pode, tem que limpar um pouco a base para poder trabalhar.
Afinal de contas, você não vai fazer estatística sourcing para tudo. Você vai fazer estatística sourcing provavelmente para aquelas 50 categorias mais importantes, 80, depende do tamanho da empresa, do porte, do segmento. Tá? Então é importante estudar estatística sourcing. A Pernod Garage tem treinamentos, né? Existem vários no mercado, mas nós também temos estatística sourcing 1, 2 e 3, que é a trilogia, que bem bacana, que recomendo que vocês conheçam. Existem outros também no mercado, mas estude a respeito, porque é a ferramenta mais importante é, do processo de compra, de aquisição e, inclusive, de estratégia da categoria, de negociação e de gestão de fornecedor. Isso está tudo dentro do Strategic Sourcing, dos passos todos, tá? Então, tentando responder aqui, mas é importante estudar, é importante conhecer, se aprofundar, porque é realmente a ferramenta mais importante que você tem dentro do processo de sourcing. Tá? Inclusive, lá na frente, usando o leilão reverso. O que é o leilão reverso? Quais são os tipos? Né? Os mais usados são holandês, inglês, japonês. Como é que funciona isso? O leilão tem estratégia também, né? Chegar lá e colocar todo mundo para brigar, não é assim que funciona. Tá? Então, vamos lá, tem bastante aqui. Muito bom, estou gostando. Legal, bastante pergunta. Deixa eu trazer aqui para trás um pouco. Já falamos. Novidades para a gente ficar mais antenado, pergunta a Roberta Silva. Ok, e aqui modelos de sócio por tipo de categoria. Vou tentar falar um pouco dos dois. Então, novidades, né, do mercado, tem que ficar antenado, tem que estar acompanhando. Roberta Silva e o Bruno falam um pouquinho sobre sócio por tipo de categoria. Bem, o mercado é muito dinâmico, é difícil a gente acompanhar tanta novidade o tempo todo, né? Isso é um desafio grande para qualquer profissional de qualquer área, não é um privilégio só de procurement. Mas hoje é muito importante, nessa pressão inflacionária de mercado, a gente acompanhar um pouco a questão da economia global, economia nacional, como é que está o movimento dos mercados, sobretudo quem compra commodity, né? É muito importante a inteligência de mercado agora, a gente chama de market intel, a informação. Informação com qualidade e velocidade, o que é difícil, né? Você tem informação com qualidade, com velocidade, não é um negócio fácil. Mas você tem que buscar ter essa informação. Então, informação é tudo. Estamos vivendo, né, o século da informação. Então, e da digitalização. Então, é muito importante você estar acompanhando informação de mercado. Muito importante a parte, naturalmente, tecnológica. Né? Quais são as ferramentas mais importantes para um profissional de compras? Recentemente, a gente fez alguns eventos onde se debateu muito isso. Então, chega-se à conclusão, ao consenso, que a ferramenta número 1 para você pensar em tecnologia hoje é um e-proc, né, um e-procurement, uma plataforma de compras com todos os módulos integrados. Né, cloud-based, ou seja, numa nuvem, e SaaS, que é por assinatura. Né, você não compra mais a ferramenta, você paga uma assinatura mensal e ela é atualizada várias vezes ao longo do ano. Nós somos parceiros, inclusive, de uma delas, que é a Coupa, COUPA, que é a número 1 do mundo, e bastante presente aqui no Brasil também. Então, o eProc, o eProcurement, é uma ferramenta que vocês precisam conhecer. O RPA vem em segundo lugar. O que é o RPA? RPA é Robotics Process Automation, automação por processos robóticos. Né? Nós também desenvolvemos robôs. Esse robô veio para substituir o profissional em hipótese alguma. Se alguém tem medo da tecnologia, não tenha. Né? A tecnologia não veio para fazer o que as pessoas imaginam. Vou perder o meu emprego. Não é isso. Ela veio para automatizar processos que não agregam tanto valor ao negócio, para que você tenha tempo para se dedicar à inteligência do negócio, se dedicar à inteligência da categoria, né? Você se aprofundar, virar esse especialista, esse gestor de categoria. Então é fundamental que a automação, porque ela veio para ficar, não adianta você lutar contra a automação, não tem como você lutar contra a automação, é impossível, né? Ninguém lutou contra o smartphone, verdade? Então, ou seja, então não tem como você lutar contra a tecnologia. Ela veio e vai ficar e vai se desenvolver. Então, o e-procurement é importante conhecer, né? O que faz a ferramenta, end-to-end, do início ao fim, todos os modos, né? O que ela entrega, né? O que ela traz de retorno, e um RP não consegue fazer. Um RP, seja qual for, seja de qualquer empresa, não consegue fazer. Você precisa de uma ferramenta especializada em compras, um ePro, que a gente chama, o e-procurement. O RPA, quais são os processos que eu consigo automatizar, né? Com os bots, com os robôs? Existem vários, a gente criou também vários robôs. Muito importante a parte da inteligência artificial, né, onde eu posso aplicar a inteligência artificial para estudar a volatilidade, por exemplo, de commodities, de categorias. Então, já existe isso, é fundamental. Então, muito importante a inteligência artificial, e já existe RPA com inteligência artificial embarcada. Tá? Nós, inclusive, possuímos isso também, é muito interessante conhecer. Muito importante a parte de machine learning, como é que a ferramenta aprende ao longo do tempo, né, com as experiências que ela vai tendo, ela vai ser é uma retroalimentação, ela vai se alimentando do conhecimento, ela vai se desenvolvendo. Então, machine learning é muito importante.
pessoa fala, mas o Big Data é bacana, mas o que você faz com o Big Data? O que você faz com a informação? Né? Precisa saber o que você faz com ela. Outras tendências interessantes e que são importantes é a parte de analytics, né? Os algoritmos para definição de demanda, né? Para gestão de estoque, uma série de outras coisas você pode usar os algoritmos, né? Que também você usa isso em RPA. Importante também você começar a avaliar e conhecer, né, blockchain. Como é que se aplica blockchain, por exemplo, em validação de contratos? Como é que o ESG fala com blockchain? Eu estou comprando uma fonte segura, 100% confiável, blockchain, ele certifica isso. É a melhor forma de certificar qualquer tipo de fonte de informação, né, de validação de documentos. Hoje já temos cases no Brasil, ainda de uma forma mais tímida, mas começando, e é uma tendência muito grande o uso de blockchain. Então, são tecnologias muito importantes. Né? E tudo isso fala, né, com a questão do sourcing específico de categorias. Cada categoria é uma categoria. Né? Vamos falar de indiretos. Né? Você vai fazer um sourcing de facility, não é a mesma coisa de um sourcing de frota. Né? Você vai fazer um sourcing de uma commodity, não é a mesma coisa que fazer um sourcing de uma determinada embalagem. Apesar de que algumas embalagens já são meio commodity. Mas você precisa entender, conhecer essa dinâmica. Né? E é interessante que depois de alguns anos, você naquela função, algumas empresas já fazem isso, né? Que é o job rotation, você trocar de cadeira aí para um outro lugar, cuidar de outras categorias, para você poder ampliar o seu conhecimento. Né? Não tem nada de errado você ser um especialista, mas você ser generalista te ajuda depois também a ascender a posições maiores na organização. Então, o sócio específico de algumas categorias, ele está muito baseado na inteligência da categoria em si. Né? Quanto mais você se aprofunda naquilo que você está adquirindo, mais conhecimento você vai ter para poder executar o teu sourcing. E quando eu falo conhecimento, não é só do item, é do mercado, né? É da demanda, é da oferta, é da volatilidade de preços, o que influencia, tudo isso que eu falei no início aqui do nosso papo. Tá? Então, é muito importante que não sejam muitas categorias, mas que aquelas categorias que foram escolhidas usando metodologia, usando tecnicidade, você realmente faça com profundidade. Tá? Então, aqui as perguntas. Legal, bastante pergunta. Isso que é legal. Ok. Estou voltando aqui para ver. Porque, vamos lá. Okay. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma pergunta interessante. Nessa área, como manter-se atualizados? Acho que a gente já abordou um pouquinho. Ok, esse tema é legal da Fernanda Canejo. Como você vê as movimentações globais pós-crise de fornecimento, como pandemia ou guerra, aumento de custos, né, gás, petróleo, custo logístico? Você acredita, de fato, na redução da dependência da Ásia? Né? Ok, muito boa pergunta. Conecta a questão do ESG, mudança do foco de redução de custo para garantia de fornecimento e sustentabilidade. Muito boa pergunta também, Fernanda. Muito boa, tão boa quanto as outras. Essa coisa da Ásia, né, e essa loucura que a gente viveu da pandemia e do disruption, das rupturas das cadeias de suprimentos, né, é um negócio que realmente pegou o mundo todo de surpresa. Né? Acho que o único que previu que podia ter uma pandemia foi o Bill Gates. Se você sabe disso, o Bill Gates previu lá atrás que poderia ter uma pandemia dessa natureza e que viria da China. Né? Um cara realmente visionário. E ninguém deu muita atenção a isso. Mas aconteceu. Né? Lamentavelmente aconteceu, com perdas de milhões de vidas, e que isso impactou toda a cadeia de suprimentos no mundo inteiro, vem impactando até hoje. Né? E logo na sequência, 2 anos de pandemia, estourou uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? E nós vimos nesse momento, todo esse momento, uma pressão inflacionária absurda nos aumentos das commodities no mundo inteiro, né? Do custo da energia, né? O barril do petróleo superou a barreira dos $100, agora caiu um pouco, de todas as commodities de metais, né? De grãos e todas as outras subiram absurdamente, custo de embalagem disparou, logística, um container de 40 pés, 3, 4 mil dólares foi para 12, 15 mil dólares, por exemplo, em muitos mercados, agora está caindo, né? Ainda bem, está tendo uma tendência de queda. Então a gente viu tudo isso acontecer. E aí todo mundo começou a se perguntar, poxa, vamos continuar sendo dependente da China, da Ásia, sobretudo China, né? Grande fornecedor de muita coisa, né? De quase tudo do mundo, então, e grande comprador de commodities. Então a gente e produtor também de muitas commodities. Então, como é que fica essa coisa da dependência da Ásia? Né? Então, está existindo agora um movimento chamado onshoring. O
que é um onshore? É você pegar a manufatura que saiu toda dos Estados Unidos, da Europa, de muitos países aqui também, e foi transferida para a China e trazer de volta. Trazer de volta para o seu próprio mercado, ou seja, trazer para os Estados Unidos, trazer para o Brasil, trazer para a Europa, né? E trazer também para mercados chamados best cost countries ou low cost countries, são mercados de custo mais competitivo, de mão de obra, de incentivos e tudo mais. Aqui na América Latina, um dos países que está sendo bastante beneficiado com esse processo é o México. E outros países da América Latina poderiam estar sendo beneficiados, mas, enfim, a situação política não está muito favorável. Mas alguns mercados estão sendo muito receptivos a esse processo, né? O leste europeu sendo afetado pela guerra, mas está tendo esse movimento. A dependência da Ásia vai acabar? Claro que não, hipótese alguma, né? Vai haver uma redução. Essa redução não vai ser drástica, ela não vai ser grande, porque você tem que levar uma série de coisas em consideração, né? O custo de produção local, a questão da relação de confiança com aquele país, com aquele mercado, instabilidade, estabilidade, uma série de análises profundas que são feitas. Você não decide colocar uma fábrica aqui e ali da noite para o dia. Então você tem um tempo de maturação desse processo, isso não é rápido, mas é um movimento que está acontecendo, mas eu não acredito que vai mudar, né, o eixo do comércio internacional. A gente vai continuar ainda comprando muita coisa da Ásia, da Índia, né, países como Vietnã, Malásia, enfim, todos aqueles que fazem parte ali daquela região, porque são regiões que não só apenas são competitivas, mas tem muita escala, né? Você tem fábricas na China que você entra numa fábrica totalmente robotizada, automatizada, você jura que você está numa fábrica na Alemanha, né? A gente visita a China, antes da pandemia, eu visitava mais naturalmente, né? Com esta frequência, a gente conhece bem o mercado. A preocupação do ESG existe naturalmente, mas existe no mundo inteiro. Na China, hoje eles têm uma preocupação também com isso, né? Porque afeta a imagem do país, né? O Made in China, né? Eles já foram bastante afetados com a história toda, né, de acontecer com a pandemia, mesmo antes, a coisa da China não tem qualidade, essa coisa toda, isso vem mudando, né, eles vem investindo muito em Lean Manufacturing, Six Sigma, aprendendo muito com o Japão, com a Coreia, muitas empresas japonesas, coreanas na China. Então, vai sim ter uma transferência, um retorno do manufacturing, da fabricação da manufatura para os seus países de origem e para países competitivos, mas a grande maioria ainda vai ficar dependente da China, Índia e outros países ali ao redor. Vamos lá. Ok, bacana, obrigado aí, quase 60 pessoas assistindo. Vamos lá. Pessoal, estou tentando responder as máximas aqui, né? Pedindo aqui indicação de treinamento MBA em 4.0. Vamos lá. Depois tem aqui como lidar com fornecedores exclusivos. O MBA é a pergunta do Márcio Jacheta, acho que é isso. Márcio, desculpa se eu pronunciei errado. E outra do William Gomes da Silva, perguntando como lidar com fornecedores exclusivos. MBA, treinamentos e fornecedores exclusivos. Então, vamos lá. Existem treinamentos bons no Brasil, existem MBAs bons no Brasil, né, na nossa área. Especificamente voltado para o 4.0, no Brasil, não. Esse 4.0, como MBA, né, você vai encontrar isso fora do Brasil. Mas no Brasil existem bons MBAs. O importante é você entender sobre transformação digital, né? E aí você tem alguns MBAs que abordam isso como tema, né? Então você tem alguns, o próprio MBA do Embrasco é muito bom, da Fundação Getúlio Vargas, da ESPM, né? Você tem boas escolas com bons MBAs, né? Inclusive alguns de supply chain, não só de procurement, mas existem. Mas especificamente voltado para 4.0, você tem vários cursos muito bons. A PG também tem cursos na área de 4.0, mas existem outros cursos também muito bons, mas sobretudo lá fora. É importante também ter esse olhar lá fora. E hoje você tem muito material traduzido, você tem muitos cursos gratuitos na Coursera, né? Você tem muitos cursos de excelentes universidades sobre o tema, e gratuitos, né? Então é importante você pesquisar e estudar. Tem muita coisa de ser autodidata no Procurement 4.0, né? Muitos livros já publicados, né? Lá fora. No Brasil, não. Especificamente sobre 4.0. Existe, inclusive, um Procurement 4.0, é o título, mas é um livro americano. Então, tem que estudar, não tem jeito. A parte da pergunta sobre fornecedores exclusivos, né? Single source, que a gente chama. O single source, ele é preocupante pela relação de dependência, né? Quando é uma aliança estratégica, ok, nenhum problema, né?
mas é muito importante você pensar num plano B, se possível. É muito importante conversar com o seu cliente interno, explicar dos riscos. Por isso o monitoramento frequente deles é tão importante, né? Quanto mais estratégico, quanto mais crítico, maior tem que ser o monitoramento. Monitoramento positivo, no sentido de você reduzir o risco, a exposição ao risco, ter um plano de contingência, um plano de mitigação, né, se tais situações acontecerem. Então, são situações, são cenários, né, existem ferramentas de gestão de risco, de GRC, inclusive, que te ajuda a desenvolver e elaborar esses cenários e as possíveis soluções que você pode aplicar. Né. Uma delas é a RiskConnect, que é uma das maiores do mundo, uma baita ferramenta, mas aí serve para a empresa como um todo, não só para procurement, né, ou seja, avaliar o risco do negócio. Então, não é fácil você mudar o mindset, às vezes, do cliente interno, da empresa. Às vezes é um fornecedor de uma matéria-prima que faz parte do produto. Vou pegar um produto alimentar, por exemplo. Você tem um aroma, né, que foi desenvolvido para aquele produto, para aquele chocolate. Né? Você vai alterar aquele negócio. Não é simples. Né? Então, existe a análise do custo da mudança, do risco da mudança, e você precisa focar naquilo que você tem, o maior potencial de ganho versus facilidade ou dificuldade de implementação. No eixo X você tem o maior potencial de ganho, no eixo Y facilidade ou dificuldade de implementação, e focar nisso primeiro. Aquelas mais trabalhosas, mais difíceis, né? O pessoal fala vaca sagrada, né? Isso às vezes não é prioridade naquele momento. Você deve focar naquilo que você vai ter resultado mais rápido, que a gente chama de quick win, né? São muitos termos em inglês, desculpa, mas o mercado usa muito. Né? O próprio termo procurement, o próprio termo marketing, né? São adotados do inglês, mas compras estratégicas seria o equivalente a procurement. Então é importante você conhecer de perto o mercado para você poder trazer opções alternativas. E outra coisa é desafiar a especificação, às vezes. Né? Às vezes a especificação foi feita baseada naquele fornecedor, né? Mas existem alternativas. E às vezes existe alternativa até de substituição de materiais. A gente tem um caso que um cliente nosso utilizava, na área automotiva, usava tanque de combustível em aço inox. O mercado inteiro usa tanque feito de alumínio. A diferença de custo é absurda, então era um dogma, era um paradigma. Não, mas eu tenho que usar tanque inox. Não, o mercado inteiro usa alumínio, né? Então vamos fazer benchmark, vou te levar em outras empresas para você ver que pode usar tanque de alumínio, não tem problema algum. Então, ou seja, às vezes isso também pode acontecer. Então depende muito do item, da categoria, da relação com o stakeholder, do produto, do risco e do custo de você fazer essa transição, essa mudança de um single source para um segundo, um terceiro source, né? Isso, inclusive, é um projeto que a gente faz muito, né? Desenvolver o segundo, o terceiro fornecedor, então, mas tem que avaliar. Isso depende da categoria, do mercado, do negócio, do business. Tá? Vamos lá. Ok. Compras automáticas via catálogo, pergunta da Letícia Silva. Bem legal, punch out. Isso é muito importante. E depois os KPIs, tá? Bacana. Do Anderson Cremones. Então vamos falar aqui de catálogos, punch out e também de indicadores. Tá bom, vamos lá. É muito bom também esse tema dos catálogos, né? Ou seja, a gente fala muito de user experience, né? UX em inglês, ou seja, a experiência do usuário, né? E essa preocupação tem que estar na agenda da gente também. Como é que a gente facilita essa experiência do nosso cliente interno na hora de fazer uma compra? Né? Hoje existe já há algum tempo a questão dos catálogos, que é você fazer um sourcing, né? Definir ali, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo muito simples, material de escritório. Né? Você faz um sourcing do material de escritório, define qual é o seu catálogo de material de escritório, você define o que você precisa ter naquele catálogo, faz um sourcing com os principais players do mercado, enfim, define lá quem é o vencedor, baseado nos critérios, gera-se um catálogo, né, com a sua identidade, com a sua marca e tal, e você tem todo o processo ali de alçada de aprovação, isso não muda, você hospeda esse catálogo na web ou dentro de um eProc, onde o teu cliente interno vai ter uma experiência de compra como se estivesse comprando no Mercado Livre, na Amazon, no Submarino, na loja americana. Né? Ou seja, ele vai lá, clica o item que ele precisa, passa para o processo de aprovação e aquilo já vai direto para o fornecedor porque já foi pré-negociado por você. Então, é fundamental a criação de catálogos. Além de você melhorar a experiência do usuário e a agilidade do processo de compra e de aquisição, você tira uma carga também operacional muito grande em cima de você. O contrato em si já tira uma carga muito grande. Você imagina todo mês ficar emitido PO. Né? Você coloca um contrato guarda-chuva ou uma PO guarda-chuva, o contrato te protege mais, tem mais cláusulas, né? Termos e condições, tem cláusulas ESG, deve conter também, te protege mais, e aí você cria os catálogos. Você pode ter catálogos criados pelo fornecedor, aí você faz um punch-out, punch-out o que é? Trazer para dentro de alguma solução. Trazer para dentro do RP, ou ele fica
dentro do IPROC, né? E aí você faz essa gestão desse catálogo e o teu cliente interno vai ter autonomia para fazer esse processo de compra, mas um processo que foi todo feito por você, um contrato assinado por você, né? Um catálogo definido em conjunto com ele, e isso está ali de fácil acesso, ou seja, uma experiência de e-commerce. Ele vai lá e compra aquilo que ele precisa, sem perder compliance, sem perder, né, a questão das aprovações e tudo mais. Então, isso é muito importante. Isso é uma realidade hoje, várias empresas, a gente desenvolve catálogo, a gente faz punch-out, né, o Coupa permite isso, a ferramenta, outras também, então é interessante conhecer essa modalidade. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui outra pergunta, que era dos indicadores. Tá? Então, indicadores, muita gente pergunta a gente sobre indicadores, né? E eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter 20 indicadores, 40 indicadores, não adianta. Se você definir o que você quer medir, né? Por que você quer medir e como você vai medir. Aí vem o indicador, né? Vem a métrica. E os principais indicadores hoje de mercado, tudo bem, pensando até no 4.0, mas você tem que fazer igual baby steps, né? Igual eu faço a analogia da criança, nessa questão dos indicadores e até da transformação digital. Primeiro, uma criança aprende a sentar, depois ela aprende a engatear, depois ela aprende a ficar de pé e depois que ela aprende a correr. A jornada da transformação digital é a mesma coisa, né? E o indicador acompanha isso. Se você não tem uma base de dados confiável, se você não tem processos fluidos, simples, simplificados, né, confiáveis, como é que você vai automatizar? Como é que você vai digitalizar? Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Às vezes tem que fazer um pouco de dever de casa, dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Então, é muito importante que os indicadores eles sejam indicadores que tragam valor para a sua área, né, para a sua empresa, para o seu negócio. Então, existe naturalmente o SAIL, Costa Voides, TCO, prazo médio de pagamento, time, né, cobertura contratual, o ciclo de vida dos processos, né, ou seja, o SLA. Existem vários indicadores. Né? A gente tem até, inclusive, um treinamento específico disso. E aí você começa a sofisticar. Né? Você tem uma série de indicadores mais sofisticados, mas você precisa primeiro fazer o básico bem feito. Indicadores sofisticados, nós temos pelo menos uns 40 indicadores. Né? Você pode usar para medir, mas você tem que estar no estágio de maturidade mais avançado. Então, a primeira coisa é avaliar o seu estágio de maturidade, avaliar seus processos, avaliar seus dados. Se isso permitir que você adote esses indicadores, perfeito, não tem problema. A gente, inclusive, divulgou, né, no LinkedIn muito recentemente os 20 principais, mas existem 40 indicadores. Você não vai usar isso tudo de uma vez. Eu recomendo começar com 8 indicadores no máximo, mas que realmente meçam e tragam valor para você. Tá? Vamos lá. Mais alguma pergunta aqui? Então, vamos lá. Você pega mais alguma. Compra futura de commodities. Bem legal. Vou falar disso também. Deixa eu pegar mais uma, que eu pego duas já. O autor do livro Procurement 4.0 a gente manda para você, Carminha. Vou pedir para o pessoal, o Caio e a Lívia anotar. Carminha, né? Procurement 4.0, que é um autor. De cabeça agora não vou lembrar aqui. Então, commodities e... Ok. A Roberta Silva, como entender a maturidade de compras da minha empresa e influenciar essa mudança para a transformação digital? Ótima pergunta também. Então, vamos falar aqui disso. Ok. Vamos falar disso. Influenciar o negócio. Área de suporte, né? A Fernanda pergunta. Pela minha experiência, compras ainda é visto como uma área de suporte apartada, nem sempre trabalhando integrada com logística e vendas. É interessante isso também. Então, vamos falar aqui da questão de influenciar o negócio, a transformação digital, e como é que a gente faz isso para colaborar com as outras áreas. O que é importante a gente ter em mente, né, essa questão da transformação digital, como é que a gente influencia, né, a gente tem que fazer primeiro um assessment dessa maturidade. Então, o que é um assessment? É um diagnóstico da maturidade da área, onde olha pessoas, processos, tecnologia, cultura, ESG, infraestrutura, uma série de coisas que a gente avalia, né, como consultoria, por exemplo, somos contratados para isso. A gente faz uma avaliação, conversa com todo o time, com a liderança, diretoria, clientes internos e às vezes até fornecedores, para ter uma visão mais ampla e dali a gente consegue identificar uma série de oportunidades.
E essas oportunidades, elas vão gerar, né, um diagnóstico que vai gerar um plano de ação que vai ser atacado. Uma vez que você tem uma maturidade, né, mais baixa, existem 4 níveis de maturidade. Né? O Brasil, a grande maioria está entre o nível 1 e o nível 2. Existem empresas no nível 3, perdão, existem empresas no nível 4, mas a grande maioria não está. E o nosso trabalho como consultor é ajudar as empresas a chegarem ao nível 3 e ao nível 4. O nível 4 é o best in class, é o 4.0, tá? A gente tem inclusive um gráfico que mostra bem isso. É muito importante fazer esse diagnóstico, que é o as is, é o como estamos hoje. Como estamos, né? Aonde queremos chegar, como queremos chegar e por que queremos chegar e o que precisamos fazer para chegar lá. Né? Então, essa é a sua roadmap, a sua jornada da transformação digital. Então, isso é muito importante se definir. Como é que eu influencio a empresa para adotar isso? Com cases de sucesso. Né? Você fazendo projetos de sócio, trazendo resultados para a companhia, gerando receita. Cada R$ 1 que a gente economiza é R$ 1 de lucro. Tá? Vai direto. Né? Pega o elevador, vai direto lá para o PNL, para o resultado do DRE, do balanço. Então é importante entender isso também, que a gente é front office, a gente não é mais back office, tá? Depois eu vou responder a segunda pergunta. Então é fundamental que a gente faça esse diagnóstico, identifique bem as oportunidades ou gaps, como se chama, monte de plano de ação e implemente. A gente faz esse processo todo, que é o processo de transformação da área de compras para uma área mais estratégica ou uma área de procurement propriamente dita. É assim que a gente desenvolve. E essa influência digital, a gente vai trazendo ao longo dessa jornada e também em parceria com os fornecedores. Né? A indústria 4.0 no Brasil já está caminhando para quase 4%, 5%. Mas é muito pouco, mas no mundo não passa de 15% ainda. Né? Em alguns mercados, em alguns países como a Alemanha e tal, você vai encontrar uma indústria bem mais avançada, quase 50% ou mais, já está no 4.0. E na China, inclusive, isso está crescendo muito, mas no Brasil está crescendo bastante. Né? E a gente não pode virar gargalo. Se a indústria vira 4.0 e o procurement está no 2.0, tem um descompasso aí, não tem? Então a gente tem que acompanhar essa evolução. Então o fornecedor de automação, o fornecedor pode ajudar a trazer ideias, né? A gente incentivar isso. Né? Ou seja, eu costumo dizer que não existe mais caixinha. Né? Eu penso fora da caixa. Que caixa? Não tem que ter caixa nenhuma, você tem que pensar assim o tempo todo. Né? Trazer essa coisa da inovação, né? Ser um pouco ousado. Né? Suprimentos não é tão ousado, compras não é muito ousado. A gente tem um pouco de receio de ousar. A gente precisa ousar mais. Precisa trazer essas inovações. Né? Precisa desafiar no bom sentido e mostrar que existem opções no mercado. E aí a relação com o fornecedor é fundamental nesse processo. Tá? Então, respondi a primeira pergunta, vamos para a segunda aqui. A questão do suporte da área. Ok, vamos lá. Procurement, compras, é um dos elos do supply chain. Todos os elos do supply chain são importantes, desde do customer service, o demand planning, né, o S&OP, a interlogística, né, a recebimento, expedição, armazenagem, a logística inbound, outbound, né, e aí nesse meio você tem compras, né, nacionais, internacionais, importação, comex, tudo isso faz parte do supply chain, são várias disciplinas. E em algumas empresas, essas disciplinas elas estão ligadas, os elos estão ligados, todas elas se comunicam, ficam dentro de uma área de supply chain, onde você tem todos esses gestores, e algumas empresas os elos estão quebrados. Você tem a mão esquerda não fala com a mão direita, e isso acontece. Né? E às vezes a logística está muito apartada de procurement, o que não é legal, porque você pode pensar no frete outbound, né, mas você tem o frete inbound, que é o frete de recebimento de materiais. Né? Você está aproveitando essa energia da logística para isso? A logística, ela faz o próprio sourcing da categoria ou é compras que compra logística? Né? As melhores práticas defendem que quem tem que comprar logística é compras. A logística é um cliente interno. Então, fazer isso funcionar é você fazer benchmarking. É a melhor maneira de você mostrar como é que em empresas onde os elos estão conectados, estão interligados, a coisa flui de uma maneira muito melhor, sem silos. Né? Você não trabalha de forma vertical, né? Cada departamental, você trabalha de forma cross. E aí o processo flui muito bem. E aí você tem uma proposta de valor diferenciada, inclusive para o seu cliente, né? Principalmente para o seu cliente. Então, você tem um ciclo de vida do pedido do cliente quando chega até a entrega, pós-venda, né? De novo, a experiência do usuário, né? Então isso é muito importante. Hoje a gente consegue fazer uma compra de manhã e receber à tarde, olha que coisa fantástica. Isso só existe porque o supply chain está integrado.
né? Seria impossível fazer isso sem o supply chain integrado. Então veja quantas vantagens existe isso, além da própria economia, da eficiência, da produtividade, uma série de coisas que você ganha com isso, tá? Vamos lá. Bem, mais perguntas aqui? Estou tentando ver se eu deixei algumas para trás aqui. Vamos lá, estou procurando aqui, tá, gente? Quem quiser mandar mais perguntas, eu já acho que respondi várias, mas pode ter ficado alguma para trás. Bem, estou aguardando perguntas aqui, porque eu acho que eu já respondi a maioria. 49 perguntas, respondi todas. Dá uma repassada aqui rápido. Ok. Ah, commodities, acabei não falando. Commodities, compra futura. Eu acho muito interessante a gente, quando fala de commodities, né, você pensa em coisas complexas. Não é tão simples realmente. Como commodity está muito relacionado à demanda e oferta. Se é energia, você tem oligopólios, né? Você tem o OPEP no petróleo e que faz, né, a ponte com Venezuela, com Rússia e tal, e negocia, aumenta a produção de barris, diminui, isso influencia toda a cadeia, né? Porque o Brent, o petróleo cru, ele entra em todo tipo de segmento, né? Petroquímico, tudo mais, né? Combustíveis, isso afeta inclusive a inflação dos países. Então é muito importante que você tenha uma mesa de operações de compra de commodities, porque é muito, muito específico. Né? Você precisa conhecer muito compra futura, você precisa fazer muito cenário, são apostas que você faz. E olhar para o retrovisor nem sempre é a melhor forma de você comprar futuramente, porque o mercado é muito dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente. A gente acabou de ver isso em 2020, 2021, mas mesmo assim você vê esses movimentos. Né? Você tem commodities que são muito dependentes de um único país. Né? Por exemplo, cobre, que é o maior fabricante de cobre do mundo, é o Chile. Então, se a economia do Chile não vai bem, se não há investimento nas minas, o que acontece com o fornecimento de cobre? Isso impacta todo o setor elétrico, de imediato, né? Porque tudo leva cobre. Então, você precisa conhecer isso. Então, comprar commodity, fazer compra futura, realmente tem complexidade. Você precisa conhecer o funcionamento das bolsas, demanda e oferta, produção, a parte de grãos, tem uma quebra de uma safra, né? Cai a produção de milho, aumentar o preço do milho, né? O açúcar, ele concorre com o etanol, se o preço do etanol aqui no Brasil aumenta, o pessoal prefere produzir etanol. Se o açúcar dispara, reduz a produção de etanol, produz mais açúcar. Então, tudo isso também está interligado. Você precisa conhecer muito daquilo que você está comprando. Tem empresas que usam brokers, até conseguir pegar experiência, não tem nada de errado nisso. O broker também tem volume, negocia volume para várias empresas. Então, entender isso, né? Ou seja, teu volume é um volume expressivo, você consegue negociar direto, não consegue negociar direto e tal. Então, isso é interessante avaliar. Então, realmente, mercado futuro não é simples. Precisa conhecer bastante da categoria do mercado, acompanhar as tendências, relatórios setoriais, né? E isso influencia muito o preço, obviamente, e isso influencia o teu negócio, né? Então, existem negócios que são totalmente fundamentados em commodities, isso afeta o teu business, né? A gente viu, por exemplo, chip, né? Faltar no mercado, mas chip faltou porque faltou a matéria-prima para produzir o chip também. Então, ou seja, existe toda uma coisa interligada, a cadeia toda de suprimentos, né? Ela está toda interligada. Então, se você não olha isso tudo, você vai entender lá na frente que tem um problemão, né? Então, compra futura, eu recomendo sempre sejam especialistas, bastante técnicos, conheçam bastante esse mercado, entendam de compra futura, de contratos de compra futura, o que vai comprar spot, o que vai comprar de forma alavancada e coberto por contrato, qual percentual que você exporta, onde vai ser exporte, né? Então, por exemplo, materiais que dependem de borracha. O maior fabricante do mundo, né, os maiores fabricantes do mundo, ou o país maior no mundo de borracha é a Malásia, né? Que foi muito impactada com o frete também, né? Internacional, que estava ali naquela região da Ásia. Então, como é que funciona isso? Então, é muito importante que exista, né, o interesse da empresa em investir nesses profissionais, trazer profissionais do mercado e montar a mesa de operações de commodities, como muitas empresas possuem. Uma pergunta legal aqui da Mariana César. Como posso saber que fiz uma boa negociação em questão de saving?
tem uma porcentagem ideal de desconto conquistado em uma negociação muito legal, Mariana. Vamos lá. Saving e a percentagem. Varia muito, essa resposta não é boa de dar não, mas varia muito da categoria, do mercado, da sua empresa, do seu poder de barganha, né? Da relação com o fornecedor, relação de interdependência, né? Tudo isso, ou de dependência, isso varia muito. Existem percentuais macros, tá? Por exemplo, e existem também a média global, né? Ano passado estava na casa de 6, 7% para tudo. Esse ano já caiu um pouco mais, entre 4% e 6%. Mas, por exemplo, indiretos, você pode ir de 5% a 15% indiretos. Você pode mais, tá? Mas essa é a grande média. Diretos é menos. Você está falando aí na casa de 2 a 4%, e, de novo, estamos vivendo um mercado inflacionário. Então, qualquer número agora é muito difícil prever. CAPEX você consegue de 5% também a 15% ou até 20%, depende do tamanho do CAPEX e do tipo de CAPEX que você está comprando. Então, existem big numbers, né, vamos dizer assim, né, que são publicados, né, é interessante olhar, mas é importante você fazer benchmark, você acompanhar e definir o que você quer obter com aquele negócio. Né? Nem sempre é só save, você tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Save, claro, continua na agenda de todo mundo, né, cost avoidance, tudo isso, né, o custo evitado, mas o cálculo do TCO, muita gente ainda não sabe calcular TCO. Né? Como é que eu calculo? Como é que eu faço isso? Nós temos treinamentos nessa área. Né? Então é muito importante que a gente se aprofunde novamente, estudar, aprender. Porque quando você só avalia saving, você pode estar deixando de olhar outras coisas. Produtividade, rendimento, garantia, qualidade, tá? E isso afeta o teu preço. Porque quando você olha o iceberg do preço, preço mesmo é que está acima do nível da água, é 15% ali, está na superfície. O que está submerso é 85% do preço, que você não enxerga às vezes. Então, muito cuidado quando a gente fala só de saving, né? Por isso que eu gosto muito de falar de TCO, redução do custo total de propriedade, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai ter um treinamento de ESG em Procurement, o primeiro do Brasil, tá? Primeiro treinamento em ESG Procurement, que vai ser agora dia 21, 22 e 23 de novembro. Primeiro treinamento de ESG em Procurement do Brasil. Por favor, quem quiser maiores informações, é só pedir para o nosso time aí, tá? Pergunta do Eduardo Ramires. Qual o caminho para alcançar uma posição mais estratégica em outra empresa? Acho que você entende bem. Roberta Silva, vejo muitas empresas com problema de medir o ROI. Ok, vamos lá. Qualquer cargo, né, que você queira atingir uma posição mais estratégica, você precisa estar mais qualificado, né, se eu entendi bem a pergunta. Senão, refaz a pergunta que eu respondo. Então, o seu nível de empregabilidade depende muito da sua experiência, do seu conhecimento, né, e certamente dos seus resultados, né, daquilo que você já entregou na sua carreira, daquilo que você contribuiu para o seu negócio, seja qualitativo ou quantitativo. Né. A questão da ROI, né, o retorno sobre o investimento, existe inclusive a ROI da área de procurement, né, que você tem aí hoje as best in class, para cada R$ 1 gasto na área, você tem que trazer 10 a 12 vezes. A média de mercado está entre 6 a 8 vezes, mais ou menos, né, 9 no máximo, 6 a 8. E abaixo da média, qualquer coisa abaixo de 6, né, vezes. Então, a ROI da área. O custo de servir também, né, um percentual do custo da área relacionado ao spend. O spend que você, né, negocia, o spend under management, ou seja, o spend centralizado. Né? Então, existem também percentuais, não pode passar de 1%. Tem empresas que gastam mais do que isso. O ideal é você ficar entre 0,4, 0,6, 0,8 no máximo. Né? O gasto da empresa versus o spend. Então, essas são as ROIs da área. E medir ROI sobre projetos, sobre investimentos, você tem que montar business case. A mesma coisa é comprar um software, comprar um e-procurement, comprar um robô, adquirir tecnologia, você tem que montar business case. E aí os próprios fornecedores ajudam, a gente ajuda a fazer isso, a gente monta business case. O business case tem que ficar de pé, para provar que se paga. Né? Então é muito importante usar também tecnicidade para fazer esse tipo de trabalho, para ter credibilidade e conseguir aprovar, inclusive, investimentos, né, na própria área. Tá? Vamos lá. Pergunta da Marcele. A maioria das empresas do Brasil estão em nível 1 e 2 de maturidade. Podemos fazer para que essas empresas investam na área procurement? Boa pergunta aqui, Marcele. Eu acredito que hoje
não há dúvida mais, e se existe, a gente tem que acabar com essa dúvida, que a área de compras e procurement influencia o negócio, traz resultado, é front office, impacta o resultado positivamente e negativamente também. Né? Eu acho que não existe dúvida. Se existe dúvida, a gente tem que mostrar, né, um case de sucesso. Eu sempre defendo que case de sucesso fala por si só. Então, fazer esse acesso, identificar o nível que você está, montar um planejamento estratégico para você chegar lá onde você quer, no nível 3, nível 4, é uma jornada. Você não faz isso da noite para o dia. Muitas empresas e clientes nossos levam 1 ano, 2, 3 anos para chegar lá, né? Sobretudo no 4.0, lá no nível 4 de maturidade. Então, isso é um planejamento, isso é um projeto, né? Você tem que ter um planejamento estratégico da área para atingir esse objetivo. E o que você precisa, né? Recursos, pessoas, que precisam rever de processos, qual é a tecnologia, a cultura permite isso, né? Você tem um SG na agenda, que não dá para fugir, né? Então, tudo isso faz parte de um projeto, um planejamento estratégico para você poder avançar na sua maturidade, você poder chegar lá aonde as empresas chamadas best in class estão. Realmente o Brasil está posicionado dessa forma. É um privilégio do Brasil? Não, vários países do mundo, né? Estão nesse estágio ainda, mas a gente tem outros países que não. A maioria das empresas já estão no nível 3, no nível 4 de maturidade, tá? Ok. Bem, pessoal, mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma para trás. Os treinamentos da PG seriam legal vocês olharem, perguntarem, terem acesso a tudo que a gente tem para contribuir, né? São mais de 20 treinamentos de hard skills, né? Técnicos e soft skills, a gente também tem vários também, né? Design thinking, liderança, né? Que é importante, né? Desenvolver, porque existe esse ditado, né? A gente é contratado pelo conhecimento técnico, pelo hard, e às vezes a gente é desligado pelo soft, né? Pelo comportamental. Isso às vezes é verdade, né? Nem sempre, mas às vezes é verdade. Então também trabalhar essa coisa do soft skill, do comportamental, da inteligência emocional, né? Gestão de conflitos, relacionamento interpessoal, isso é muito importante também, tá? E a gente tem esses treinamentos também na PG. Tem mais pergunta aqui? Ah, legal, Gustavo. Qual a empresa mais autônoma, ou seja, a melhor empresa best in class em processo de compra no mundo? É uma pergunta interessante. Exemplo de empresas que podem estar no nível 4. Uma coisa fala com a outra aqui. Fernanda e Gustavo. Vamos lá. É difícil você definir uma empresa, né? Existem avaliações, são feitas por Procurement Leaders, Gartner, quem é o melhor CPO do mundo. Aí você tem lá os 100 melhores CPOs, né, que é o Chief Procurement Officer, né? Que é equivalente ao CFO, mas é o cara de procurement, né? O Chief Procurement Officer, que está do lado do CFO, do CEO, o cara de tecnologia, que é o CIO, né? Que é o Chief Information Officer. As principais empresas, em termos de desenvolvimento, em procurement, elas estão associadas ao business. Então, quando o negócio trabalha com margens muito apertadas, como alimentos e bebidas, por exemplo, o nível de maturidade tende a ser alto, né? Então, você tem uma Procter Gamble, você tem uma Unilever, você tem uma Ambev e Bev, você tem uma Mondelez, alguns exemplos, né? Uma Nestlé e tantas outras, tá? Quando uma empresa trabalha com margens maiores, né, alguns segmentos, a área de compras ela não é tão olhada. Não que ela não tenha importância, ela não é tão olhada. Então, segmentos muito competitivos de margem apertada tendem a ser as empresas com maior maturidade, porque qualquer 1% é dinheiro e é importante para o negócio, até para a sobrevivência do negócio. São margens apertadas, ganham em volumetria, em volume. E outro setor muito avançado são os setores de alto risco, né? Como óleo e gás, que é uma operação complicada, mineração, aeroespacial, né? São setores que você precisa ter um procurement muito desenvolvido, né? Na parte de risco, de tecnologia, de materiais, de pesquisa em desenvolvimento, então o procurement precisa atender. Né? Empresas também que têm muita inovação, lançam produtos o tempo inteiro e precisam estar se renovando, se inventando. Aqui no Brasil você tem um exemplo na área de varejo e cosméticos como o Boticário, um exemplo, BRF, entre tantas outras na parte de alimentos, porque qualquer 1% faz a diferença ali. Então você tem grandes players no Brasil também que a gente pode incluir nesse seleto mundo de best in class. Mas é importante olhar o negócio. Então você tem esses grandes gigantes que eu citei, né, que olham muito
qualquer linha, ou por causa da competitividade do setor, ou por causa do risco, ou por causa da complexidade, né? Então a gente visita, inclusive essas empresas todas, muitas são nossos clientes, a grande maioria delas, felizmente, somos honrados de tê-los como clientes. E na área de serviços, serviços mais complexos, mais sofisticados também, você tem um nível, às vezes, de maturidade para o bastante interessante. Então, ou seja, difícil dizer qual é a número um, né? Então, se tivesse que dizer hoje, eu diria que as empresas de bens de consumo estão no topo, junto com as aeroespaciais e algumas automotivas, não todas, mas algumas automotivas também. Bem, pessoal, vou responder aqui a última perguntinha, porque o tempo, estamos estourando o tempo aqui um pouquinho. Vamos lá. O profissional de compras deve adquirir vários conhecimentos, desenvolver várias habilidades, pergunta Camille Oliveira, mas quais os principais, e por ordem, quais seriam os principais temas que devemos aprender? Boa pergunta aqui para a gente fazer o encerramento, Camille. Camille, eu diria que a gente tem que ser curioso, né? Ou seja, é o que motiva qualquer ser humano a sair da zona de conforto. Então, a primeira coisa é sair da zona de conforto, né? Então, ou seja, isso já é bacana, a sua pergunta já demonstra isso. Você conhecer as principais disciplinas de procurement, você conhecer Statistics Sourcing, saber fazer um estudo de make or buy, um estudo de TCO daquela categoria, né? Você pensar em value engineering, value analysis, design to cost, design to value, isso é muito importante. Melhores práticas de gestão estratégica de categorias, né? De planejamento estratégico de compra, gestão de contratos, de fornecedores, tudo isso que a gente falou aqui, né? Entender de indicadores. Então, esses são os conhecimentos técnicos, né, que a gente praticamente cobriu quase tudo, né? Alguma coisa tenha ficado de fora. Parte de inteligência de mercado, né? Mas é fundamental que a parte comportamental esteja associada a isso, né? Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, design thinking, conhecer, por exemplo, a ferramenta Agile, né? Hoje existe o Agile Sourcing, né? O Scrum, né? Que veio da área de TI, importante entender isso, entender de gestão de projetos, né? Estudar a gestão de projetos, ou seja, existe uma série de disciplinas, né? Boa parte delas a gente cobre na PG, no treinamento, para que você possa estudar, se preparar, fazer benchmarking também é importante, ver isso acontecendo na prática, né? E não só a teoria, que é fundamental, mas também a prática. Então, são disciplinas que todos nós precisamos nos aprofundar todos os dias, né? Acho que tem mais uma perguntinha aqui final. Tem a foto final aqui. Pessoal, pedindo aqui para a gente dar um sorriso. Quem gostou, sorria aí, por favor. Vamos fazer uma foto final aqui, porque a gente já está com 1h07 desse bate-papo, que eu estou adorando. Adoraria ficar aqui 2, 3 horas conversando com vocês. E agradeço imensamente a todos. Então, 1, 2, 3 aqui, vamos dar um sorriso aqui, quem puder abrir a câmera para a gente poder fotografar. Quem quiser postar no LinkedIn, falar sobre o que nós conversamos aqui, né, divulgar para os amigos, eu agradeço, porque assim a gente pode fazer mais eventos como esses, gratuitos, online, ao vivo, porque o propósito da Procurement Garage, talvez alguns não saibam, é compartilhar conhecimento. Então, o que a gente faz com esses 30 e poucos anos de experiência, de vida também, se a gente não compartilha com as pessoas? Então, sorrisão aí, pessoal. Tirou? Deu tempo? Deixa eu ver aqui. Fiz um sorriso grande. Opa, tiraram a foto aqui. Bem, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem, né? Saúde, em primeiro lugar. Lembre-se, somos front office, somos estratégicos, a mudança começa com cada um de nós. E vamos lutar cada vez mais para que a nossa profissão seja respeitada, seja reconhecida, né? E que tenhamos desafios bons pela frente, e que a gente possa contribuir para o nosso negócio e fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas e das empresas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fique com Deus, e aí, siga a PG, acompanhe a PG aí nas mídias sociais, LinkedIn, no nosso site, nós temos o blog, blognagarage.com.br, se não me engano, Lívia, me corrija aí, não sei se tem BR, mas o blog na garagem, com artigos técnicos muito legais, estamos sempre no LinkedIn, PG, muito obrigado, um abraço grande, fique com Deus. Obrigado. Espero que tenham gostado.